Olá, eu sou a Heloíse, eu sou estudante do curso técnico em Agroecologia Integrado do Instituto Federal do Paraná e fui voluntária e bolsista na pesquisa que resultou neste trabalho, que é intitulado como A Subrepresentação Feminina nos Conteúdos de História do Brasil. Análise do livro didático #Contato História, volume 1, 2 e 3. Olá, eu sou a Débora, graduando em Publicidade e Propaganda pela Universidade Estadual do Centro-Oeste e fui voluntária e bolsista nessa pesquisa, que contou com a coordenação do professor Paulo Roberto Krieger, que é docente da disciplina de História no Instituto Federal do Paraná, campus Ivaiporã. Além disso, a pesquisa contou com o financiamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC Júnior e a FPS-NPq, entre os meses de setembro de 2020 a agosto de 2021. Os objetivos deste projeto foram avaliar a representação ou a subrepresentação feminina no livro didático e promover um debate sobre gênero, dando atenção à história do Brasil no livro didático que é utilizado dentro do IFPR Campus Ivaiporã. Além disso, também buscou identificar as mulheres como sujeitos ativos na sociedade brasileira e instigar as participantes da pesquisa sobre a história das mulheres. Também não podemos esquecer a importância dos livros didáticos no processo de ensino-aprendizagem das instituições de ensino públicas brasileiras, porque esses livros, muitas vezes, são os únicos recursos pedagógicos disponíveis, já que eles são distribuídos pelo Plano Nacional do Livro Didático, o PNLD, a todas as escolas públicas do Brasil, o que reforça essa ideia de que os livros didáticos são um dos recursos mais próximos a uma democratização do conhecimento. Neste projeto, analisamos a coleção #Contato História da editora Quinteto, que é utilizada no IFPR Campus Ivaiporã. E essa análise foi feita a partir do método de Carlo Ginzburg, que se chama paradigma indiciário ou método indiciário, que consiste na busca minuciosa de indícios, sinais e sintomas nas fontes de pesquisa. O olhar minucioso sobre os capítulos do livro didático e suas análises foram sustentados sobre os conceitos de representação e gênero. No caso do conceito de representação, partimos de Roger Chartier, que define representação como o instrumento de um conhecimento imediato que revela um objeto ausente, substituindo-o por uma imagem capaz de trazê-lo à memória e pintá-lo tal como ele é. Por sua vez, o conceito de gênero aqui aplicado foi o de John Scott, o qual é influenciado pela noção de poder de Michel Foucault e pelos trabalhos de historiadores como Edward Thompson e Jacques Derrida. Para Scott, gênero é uma categoria de análise, assim como classe e etnia, sendo encarado a partir do viés cultural e não biológico. Desse modo, os capítulos que tratavam da temática de história do Brasil dos 3 volumes da coleção #Contato História foram analisados minuciosamente, sendo estabelecidas algumas categorizações para as representações imagéticas, quanto ao gênero predominante, que pode ser masculino, feminino ou outro, quando ele é informado ou possível de ser identificado nas imagens. Quando não foi possível identificar a quantidade de determinado gênero em uma imagem, ela foi classificada na categoria não quantificado. Quando a imagem representava uma paisagem ou objeto que não estava enquadrado em representação de gênero, ela foi quantificada na categoria paisagem, objeto e etc. Quanto à etnia, nós separamos em afrodescendente, indígena, branca, outras ou múltiplas, quando houve a presença de 2 ou mais etnias. E por fim, a representação de gênero feminino e masculino na imagem, quanto ao protagonismo, quando a pessoa representada desempenha papel principal na imagem ou no texto que a acompanha, coadjuvante, quando desempenha papel secundário na imagem ou meramente ilustrativo em relação ao texto, e não houve representação de gênero em casos de imagens de objetos inanimados, paisagens ou representação de aspecto humano sem gênero aparente. Assim, passemos aos resultados da pesquisa. Os dados quantitativos das imagens disponíveis nos capítulos do livro didático #Contato História, que tratavam sobre os temas ligados à história do Brasil, foram inseridos em 4 tabelas. A primeira tratando sobre predominância de gênero, a segunda sobre composição étnica,
a terceira sobre o tipo de representação e a quarta sobre a composição étnica de representação feminina nos protagonistas. A partir da tabela 1, é possível analisar a discrepância entre a quantidade de imagens com gênero predominante masculino e feminino, sendo que a quantidade de imagens masculinas é 5 vezes maior em relação à quantidade de imagens femininas. Isso mostra a falta de igualdade dentro das representações, expondo uma situação de desequilíbrio quanto à aparição dos gêneros incluídos no recorte do livro didático que foi tomado para análise. A tabela 2 apresenta os dados que abrangem a categoria de etnia nas imagens analisadas. Essa tabela apresenta os dados gerais, ou seja, representações masculinas e femininas, bem como em situações de protagonismo e ou de coadjuvante. Já a tabela 3 contrasta a quantificação da representação feminina com a masculina, levando em consideração as situações de protagonismo e de coadjuvante. A partir dessa tabela, é possível comparar a categoria de representação feminina, onde o número de imagens categorizadas como coadjuvante se aproxima da quantidade das imagens consideradas protagonistas, sendo cerca de 76% das imagens em relação à primeira. Enquanto na representação masculina, as imagens categorizadas como coadjuvante representam cerca de 32% da quantidade total de imagens que indicam a posição protagonista masculina. E ao comparar a quantidade de imagens femininas e masculinas categorizadas como protagonistas, é possível verificar que as imagens femininas representam 40% em relação às masculinas. Ou seja, a partir desses dados, é possível inferir a existência de uma desigualdade representativa entre as imagens femininas e masculinas quanto à postura de protagonistas nas representações do livro didático, que ganha ainda mais peso se trouxermos a categoria de predominância de gênero presente na tabela 1, que contabiliza 150 imagens masculinas e 29 femininas. Isso significa que a presença masculina como gênero predominante nas representações dos capítulos com temática da história do Brasil é 517,24% maior do que a presença feminina. Já na tabela 4 se encontram os dados de composição étnica de representações femininas protagonistas. Os dados apontam para uma aguda diferença no número de representações femininas protagonistas entre os grupos étnicos, pois é possível perceber a baixa quantidade de representações afrodescendentes e indígenas frente a representações femininas brancas, que possuem maior visibilidade. O que nos leva a afirmar que, além dessa desigualdade de gênero, existe a desigualdade étnica. Assim, ao partirmos da perspectiva de interseccionalidade, observamos que o problema da subrepresentação feminina não está apenas na comparação com a representação masculina, mas também dentro de si, no campo étnico, visto que representações femininas brancas são maiores do que indígenas e afrodescendentes. Portanto, além da desigualdade entre gêneros, existe a desigualdade intragêneros. Para além dos dados quantitativos, também analisamos algumas imagens selecionadas dentro do recorte proposto, o livro didático #Contato História, onde estivesse presente a temática de História do Brasil. Aqui temos a imagem retirada do volume 1, capítulo Os Povos da América, que traz a cena de uma menina da etnia Kayapó brincando com uma boneca branca, enquanto ambas exibem uma pintura corporal. Essa ilustração pode reforçar a visão dos cuidados maternos designados a crianças do sexo feminino, além de apresentar uma discrepância entre a etnia da menina e da boneca com a qual ela brinca, reforçando a presença da branquitude na representação. E embora os povos indígenas sejam essenciais para toda a construção e história do Brasil, eles seguem tendo a menor representação dentro do livro didático. E ao estabelecermos um olhar que intersecta o gênero feminino com a categoria de etnicidade, a mulher indígena pode ser considerada como uma categoria de maior subrepresentação dentro das encontradas no recorte do livro analisado. No volume 2, no capítulo A Conquista e a Colonização Portuguesa na América, temos a imagem de uma barraca comercial no Rio de Janeiro, cuja proprietária era uma mulher brasileira de descendência africana. O texto que acompanha essa ilustração relata a mudança da visão historiográfica sobre as mulheres a partir de 1980, que passaram a ser colocadas como donas de negócios, chefes de famílias e adversárias do domínio masculino.
É interessante constatar que a figura da mulher negra, protagonista e com poder, não é encontrada com facilidade, sendo responsável por uma parcela muito pequena da ocupação das imagens. Em geral, essa mulher costuma ser colocada numa posição de classe baixa ou associada à temática escravista. Porém, não se pode negar que as autoras e o autor do livro didático parecem buscar o que havia sido proposto no PNLD 2018, que trata sobre a importância do estímulo às autoras, autores e editoras a qualificarem a abordagem sobre combate à homofobia, as singularidades culturais dos povos indígenas e afrodescendentes, as identidades juvenis e as especificidades da aprendizagem histórica para o ensino médio, concedendo dessa forma uma ampliação ao espaço para assuntos como a história da África, a imagem da mulher, a compreensão da historicidade, da cidadania e problematização dos conhecimentos prévios dos estudantes. O texto completo para publicação nos anais do evento conta com outras análises de imagem, mas a gente pode concluir, com base nos dados e nas análises, que o livro didático #Contato História apresenta uma expressiva diferença quantitativa entre as imagens com predominância masculina e feminina, nos capítulos que tratam dessa temática de história do Brasil, mantendo também essa diferença quanto à situação de protagonista versus coadjuvante, que pode ser ainda mais acentuada quando ocorre uma intersecção do de gênero com outras identidades étnicas. Mas apesar disso, em vários momentos o livro didático dá destaque à representação feminina, o que é um ponto positivo em meio à subrepresentação quantitativa da imagem feminina. Ou seja, pode-se afirmar que a mulher está sendo representada no livro didático analisado. Entretanto, se colocarmos em comparação com a visibilidade masculina, é justificável que a representação feminina seja denominada como uma subrepresentação. Isso mostra como é de extrema necessidade manter os avanços e ampliar o espaço de representação feminina nos livros didáticos, além de caber às professoras e aos professores uma postura ativa diante do livro didático, não tomando como se fosse um recurso acabado e perfeito. Bom, essas foram as análises e considerações que chegamos a partir dessa pesquisa. Desse modo, encerramos nossa fala por aqui. Muito obrigada!